O tributo entende-se como a prestação pecuniária obrigatória que não constitui uma sanção de ato ilícito e que seja expressa em moeda. E só pode ser exercida, a cobrança só pode ser exercida através de uma atividade administrativa vinculada. O que seria isso, na verdade? É que o tributo ele só pode ser expresso em moeda, no caso nosso em real, só pode ser cobrado através de uma lei, uma lei específica que o crie, que o regulamente, o que só pode ser cobrado pelo Estado, aí leia-se a União, os Estados e os municípios, e que não seja objeto de ato ilícito. O que seja isso? Eu não posso cobrar imposto, ou o Estado não pode cobrar imposto, sobre uma atividade que não seja lícita. Os tributos no Brasil, eles se dividem em 4 formas. Ele tem o imposto, as taxas, as contribuições e os empréstimos compulsórios. Os impostos, eles são cobrados de forma em que ele não exija uma contraprestação de serviço. Ou seja, quando você paga um imposto, necessariamente você não pode querer um serviço vinculado diretamente a ele. Ao contrário da taxa, o que regulamenta a existência de uma taxa é exatamente a contraprestação de um serviço em que o governo vai exercer para com o cidadão. Já as contribuições, ela tem um caráter semelhante ao do imposto, porém elas têm uma atividade vinculada. E os empréstimos compulsórios, que estão um pouco em desuso, eles foram criados para que o Estado pudesse financiar uma determinada obra. Nesse caso, o valor que é pago, ele é diretamente vinculado a essa obra, o qual o instituiu. Os tributos no Brasil, eles se dividem em 3 categorias: os impostos, as taxas e as contribuições de melhoria. Os impostos, ele tem atividades de recolhimento não vinculante. O que seja isso? É que o valor que você paga a título de imposto, ele não é vinculado a nenhuma despesa ou a nenhuma contraprestação. No caso, os impostos, eles são recolhidos e colocados em uma conta única do Estado, no caso, cita-se a União, os Estados e os municípios, e a partir daí os Estados eles passam a exercer suas políticas públicas sendo financiadas através dos impostos. Já as taxas, elas têm uma característica vinculante, pois todo valor que você paga está associado ao valor uma contraprestação do Estado, direta ou indiretamente. Então, a partir do momento em que você paga uma determinada taxa, você tem direito à contraprestação de um determinado serviço. Já a contribuição de melhoria, elas estão associadas à melhoria de obras públicas. Atualmente, essa modalidade ela está meio que em desuso, pois para que o político ou o governante possa implantá-la, ele teria que associar a uma obra e que teria que cobrar esse valor à população que iria usufruir dessa obra. Só que, politicamente, isso é um pouco desgastante. No Brasil, existe uma grande cobrança de tributos. Atualmente, no Brasil, estão sendo cobrados 92 tributos, que estão distribuídos entre 35 taxas, 32 contribuições, 12 impostos, 7 fundos, 3 contribuições ao INSS, 2 adicionais e 1 que é relativo ao Programa de Integração Social. Entre as 35 taxas que são cobradas, nós podemos destacar a taxa de contribuição e fiscalização de produtos químicos, taxa de emissão de documentos. Aí essas taxas de emissão de documentos, elas estão nos 3 níveis, tanto federal, como estadual, como municipal. Em relação às contribuições, nós temos 32 e podemos citar a de desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional, que é denominada CODEDICINE, para vocês terem ideia como existe uma gama, uma variedade sobre essas contribuições.
Temos as contribuições, o COFINS, né, que é a contribuição social, e temos no total 32. Em relação aos impostos, os impostos eles já são mais conhecidos, são 12, os quais foram citados na Constituição. Nós temos o imposto de renda, o ICMS, o imposto sobre veículos automotores, nós temos os impostos sobre circulação de mercadorias. Foi criada também a personalidade dos fundos. Os fundos, eles são contribuições que são feitas com uma determinada finalidade, né, para que esses recursos financiem determinados institutos. Nós podemos citar como exemplo o Fistel, que é um fundo destinado à fiscalização das telecomunicações. Mas, para vocês terem ideia, existe um outro fundo para telecomunicações, que é o FUST, que é o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Então, quando você paga a sua mensalidade, né, da sua telecomunicação, do seu celular, da sua internet, dentro desse valor está uma contribuição que as empresas repassam para esses fundos para que o governo administre com essas duas finalidades. Em relação aos INSS, eles são 3, né? É a contribuição INSS do patrão, que se chama patronal, a do funcionário e aquela dos empreendedores e dos autônomos. Em relação aos adicionais, pasme, o Estado cobra 2 tipos de adicionais. Um que é em relação ao frete, que é uma renovação ao frete da Marinha Mercante, e um adicional de tarifa portuária. E existe um outro tributo, que é o pagamento da integração social, mais conhecido como PIS.